E a gente que está no espiritismo já há tanto tempo, a gente vê tantas pessoas repetindo coisas que a gente vai pesquisar para ver se Kardec disse aquilo e a gente não encontra. Por exemplo, eu cresci ouvindo que todo mundo era médium. Vocês também, né? Ah, todo mundo é médium. Todo mundo é médium, não é isso? Eu cresci assim. Só que eu não vejo nada, eu não sinto nada, não escuto nada. E só me arrepio de frio quando eu vou para o Alasca, que eu adoro. Já fui 7 vezes, vou agora novamente também. E aí que eu fico arrepiado só de frio. Mas eu não vejo nada. Eu tenho uma amiga minha médium, que a gente sai às vezes, ela olha para mim e diz: Guilherme, estou vendo um espírito atrás de você. Eu olho, ela diz: não, nesse lado não, do outro. Eu vejo, não vejo nada. E ela vê tudo, eu não vejo absolutamente nada. E aí, uns 20 anos atrás, eu quis participar das reuniões mediúnicas lá na casa espírita da gente, e passando não queria deixar, porque eu era muito novo e tal. Até que um dia deixaram. E eu participei da reunião. Era um grupo, assim, umas 7 pessoas. Todo mundo recebeu a entidade, o espírito. Só eu que não recebia. Na segunda reunião, na terceira, todo mundo recebe, menos eu. Quer dizer, então eu saí convencido que realmente eu não era médium. E aí eu comecei a querer entender. Mas vem cá, mas todo mundo não é médium? Por que eu não vejo nada, não sinto nada, não escuto nada? Aí eu tive que recorrer a quem? A Allan Kardec. Porque eu não saio uma linha de Kardec. Se vocês pararem para observar, tudo que eu falo, eu trago algo de Kardec para mostrar que Kardec falou. Eu não saio uma linha. Aí eu fui querer entender. Porque eu aprendi que Kardec disse que todo mundo era médium. Vamos ver o que Kardec fala a respeito dessa situação. Eu criei aqui um PowerPoint. E a gente vai ver a opinião de Kardec sobre os médiuns. Vamos lá. Médium quem é, quem não é. Aquilo que eu falei no início da palestra. As pessoas qualificadas de elétricas podem se considerar médiuns? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Resposta: não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui essa palavra. Capítulo 4, item 72, livro dos médiuns. Quer dizer, existem pessoas que produzem, que fazem fenômenos sem ser médium. E o movimento espírita esqueceu o homem elétrico, ninguém usa essa palavra. Essa palavra foi mudada, se fala hoje, é sensitivo. Das evocações. Tem alguns erros de português que a minha amiga que fez, ela errou aí, não deu tempo de corrigir, mas vamos lá. Das evocações. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Ora, vê se todo mundo é médium. Eu comecei a me questionar, se todo mundo é médium, por que Allan Kardec ia fazer essa pergunta aos espíritos? Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Ele não falou que todo mundo era médium? Aí toda a gente pode evocar os espíritos. Evocar todo mundo pode. Mas se vai vir ou não vai vir é outra história. Mas vamos lá. Médium e mediunidade. Médium. Quem é médium? Médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Ora, se o médium é uma pessoa que pode servir, é porque deve ter os que não podem, né? Porque ele não faz sentido ele dar essa resposta. Médium é a pessoa que pode. Quer dizer, não, deve ter os que não podem. Mediunidade, faculdade dos médiuns. Agora, eu pensei, mas vem cá, mas se todo mundo fosse médium, a resposta não devia ser outra. Mediunidade, faculdade de todos os homens. Não é? Mas não, é faculdade dos médiuns, não é dos homens. Somos todos médiuns. Capítulo 2, item 61, livro dos médiuns. Para que o fenômeno se produza, faça mister a intervenção de uma ou múltiplas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns. Ora, se é uma especial aptidão, então é uma aptidão que nem todo mundo tem. Pelo menos é disso que eu entendi. O número dos colaboradores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados. Quer dizer, se tiver uma reunião com 100 pessoas, mas não tiver nenhum médio, não vai ter nada. Segundo o que ele está dizendo aqui. Quanto aos que não têm mediunidade, olha que esse não está bem redondinho. A presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição do espírito que se achem.
Por que ele ia perguntar isso quanto aos que não têm mediunidade, se todo mundo é médium? A gente lê pouco Kardec. Médium quem é, quem não é. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio dessas artes. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto permita a disposição de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego útil de modo útil quando ela exista. Ora, se é quando ela existe, então tem ocasiões que ela não existe. Isso é Kardec, isso aí não é Guilherme Velho que está falando, não. A interpretação vocês é que vão dar. Médium quem é, quem não é? Pergunta 5.9. Essa que as pessoas se utilizam muito para afirmar que todo mundo é médium. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Todo aquele que sente a influência dos espíritos é por esse fato médium. Porque influenciado, todos nós somos. Todos somos influenciados. Mas segundo Allan Kardec, nem todo mundo é médium. Só é médium quem sente essa influência. Eu não sinto a influência, eu sou influenciado, sou. Mas eu não sinto nada. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras, veja bem, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Quer dizer, que tem raros que nem os rudimentos da mediunidade possuem. Como é que todo mundo é médium? Tem raros que nem os rudimentos possuem. Só que tem um detalhe. Quando ele escreveu isso, foi no século XIX, a população da Terra era 1 bilhão de habitantes. Hoje, quase 8 bilhões, esses raros são 8 vezes mais. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Então, as pessoas se utilizam muito dessa passagem para afirmar que todo mundo é médium, mas você tem que olhar todo o contexto da obra. Todavia, usualmente assim, só se qualificam aqueles em que a mediunidade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Quer dizer, aquela pessoa que ela tem a mediunidade assim, intuitiva, ou aquela coisa que ele ouve, mas enfim, aquela coisa leve e sutil, Kardec não considerou médium. Ele só considerou o médium que demonstra onde a faculdade se caracteriza e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. É o que fala aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Agora vamos entender isso aí, vamos entender essa questão da influência, que muita gente acha que influência é mediunidade. A gente vai mostrar que não é. Discurso de Allan Kardec em Bordeaux. Muita gente diz que Allan Kardec foi médium, né? Olha o que é que Allan Kardec fala no discurso dele de Bordeaux. Discurso de Allan Kardec. O tema da palestra de Kardec em Bordeaux. Por que não sou médium? Sem dúvida, fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios nos disseram várias vezes, mas sem qualquer sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium no sentido vulgar da palavra. O próprio Kardec disse que não era médium. Muita gente não sabe, a maioria das pessoas não sabem isso, porque isso foi uma pesquisa que eu fiz e eu encontrei na codificação 38 passagens onde Kardec afirma que nem todo mundo é médium. 38. Hoje compreendo que para mim é uma felicidade que assim o seja. Quer dizer, para ele foi bom não ter sido médium, porque ele pode ter sido imparcial, como ele fala aqui. Olha. Assim foi possível fazer uma seleção dos diversos ensinamentos sem prevenção e com inteira imparcialidade. Porque se ele fosse médium, ele podia, de alguma forma, ir numa intuição e de repente alterar alguma coisa. Vi muito, mas sempre com um olhar impassível e nada mais ambicionado do que ver a experiência que adquiri posta em proveito dos outros. Aí tem gente que diz, não, mas Kardec era médio intuitivo. Engraçado, tem uma passagem da codificação que ele conta que ele estava concluindo uma parte do Livro dos Médiuns, e aí a esposa saiu, ele saiu também, quando foi umas 10 horas da noite, e nada da esposa chegar, ele escutou umas batidas na parede da casa dele, ele saiu, olhou, não viu nada, voltou. Quando a esposa chegou, perguntou se foi ela disse que não. Aí na reunião mediúnica, com o Espírito de Verdade, ele perguntou ao Espírito de Verdade se foram eles que fizeram aquelas batidas na casa dele. O Espírito de Verdade, sim, fomos nós. Porque tem um erro no livro que você está escrevendo, que era o livro dos Médiuns, ou era o Livro dos Espíritos, não me fala a memória agora. Tem um erro. Aí disse, mas um erro tá onde? Procure que você acha.
Aí ele foi lá, procurou, foi na lixeira, pegou lá os rascunhos, nada de encontrar. Na outra reunião mediúnica com o Espírito de Verdade, ele perguntou, olha, procurei tudo, não vi erro nenhum não. O Espírito disse, você procurou pouco, procure mais. Ele volta para a reunião mediúnica, procura tudo, na reunião na casa dele, procura tudo, não encontra o erro. Na terceira vez que ele vai para a reunião mediúnica, ele diz ao Espírito de Verdade que não encontrou nada. O Espírito disse, o erro está entre a página 3, o capítulo 3 e o capítulo 15. Ainda disse mais ou menos onde é que estava. Agora, se ele fosse médio intuitivo, precisava o Espírito dar batida na parede, dizer onde é que estava. Ele ia lá, tá aqui, olha, eu achei. Foi para o Espírito, fez tudo e ele não encontrou. Da mediunidade dos animais, olha que interessante. Em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiuns. Né? Então está muito claro, não está? Pelo menos para mim está. Que ele deixou isso aí, essa passagem. Influência dos espíritos. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. O que é uma coisa oculta? É algo que não é percebido pelos sentidos. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí respostas, muito mais do que imaginais. Aí o pessoal, tá vendo? Todo mundo é médium. Influem a tal ponto que muito frequentemente são eles que vos dirigem. Mas a influência não tem nada a ver com mediunidade. E eu vou mostrar a vocês. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Vamos lá. Vamos prestar atenção na influência, o que é influência e o que é mediunidade. Influência e mediunidade. Pergunta 232. Seria erro acreditar em alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível? Todo mundo pode atrair. Eles povoam o espaço, eles estão incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isso. Tá claro, né? Ela não é mais do que um meio de comunicação. Então, a influência é uma coisa, a mediunidade é outra. Olha aqui, influência e mediunidade. Nós o dissemos em outro artigo que não há necessidade de ser médium para estar sob a influência de maus espíritos que agem nas sombras. Revista Espírita, fevereiro de 1859. Agora, ficou muito claro, né, essas passagens. Muito claro mesmo. Pelo menos eu acredito, minha posição é que nem todo mundo é médium. Tem gente que discorda de mim e eu não sou o dono da verdade, nem quero que ninguém passe a acreditar porque eu estou falando. Pesquisem vocês. Né? Esse é o papel. Nunca acreditem em palestrante espírita. Vão pesquisar e vão estudar. Estou trazendo informação que é de Kardec. Isso aqui não foi eu que criei, não. Isso foi Kardec. Aí vocês vão ver se é verdade ou se é mentira.